This call is now being recorded. Muito bem, pessoal. Então, essa é a 11ª aula, né? O 11º vídeo em que eu vou abordar o texto do Rubem Alves. Já faz um tempo que eu não publicava vídeos sobre esse tema. A gente leu da obra Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e as Suas Regras, do Rubem Alves, né? Esse pedagogo brasileiro que também foi filósofo, teólogo, né? Escritor, né? E que escreveu essa obra que tem uma didática assim maravilhosa para a gente compreender o funcionamento da ciência, né? Então, a gente vai iniciar nesse vídeo o 3º capítulo dessa obra do Rubem Alves, tá? A gente foi até o 2º capítulo, a gente leu sobre senso comum, a preocupação do Rubem Alves, né, em fazer uma crítica da ciência, do pensamento científico, para que a gente compreenda quais são os reais limites da ciência e para que a gente não caia no que ele chama de uma espécie de mitificação da ciência, tornar a ciência um mito, né? Então a gente vai agora para o 3º capítulo, depois de ter visto várias passagens em que o Rubem Alves comparou o pensamento científico com o senso comum, mostrando que eles têm semelhanças e também diferenças. Claro, não são a mesma coisa, mas também não dá para dizer que não há semelhanças entre o senso comum e a ciência, né? Então tem os vídeos aí para vocês verem, comparar, verem o que a gente falou, abordou sobre o tema, né? Nessa comparação que o Rubem Alves faz. E agora a gente vai para o 3º capítulo, tá? A gente vai iniciar o 3º capítulo hoje. Então, me deixe compartilhar a tela e a gente vai diretamente para o texto do Rubem Alves. 3º capítulo. Então, pessoal, o 3º capítulo, né? A gente vai começar hoje. Deixa eu abrir a tela. Está aqui. Em busca de ordem é o título do 3º capítulo, né? Para começar, o Rubem Alves coloca aqui duas frases para a gente pensar na comparação, ainda seguindo com essa comparação dele, né, entre a ciência e o senso comum. Ele coloca essas duas frases aí para a gente dar uma analisada. E a primeira frase que o Rubem Alves coloca aí no início do capítulo, né, ele diz assim, nessa frase aqui, ó, deixa eu passar o cursor para você ver. O místico crê num Deus desconhecido. E a segunda frase é: o pensador e o cientista creem numa ordem desconhecida. É difícil dizer qual deles quem? O cientista, certo? E o místico. É difícil dizer qual deles, entre o cientista e o místico, sobrepuja o outro, ou seja, vence o outro, em sua devoção não racional, né? Deixa eu ler de novo para ficar mais claro. O místico crê num Deus desconhecido. O pensador e o cientista creem numa ordem desconhecida. É difícil dizer qual deles sobrepuja o outro em sua devoção não racional. Então, aqui já fica claro que o Rubem Alves vai fazer uma crítica da ciência, como ele vem fazendo nos capítulos anteriores, mas aqui ele está comparando a atividade científica com a prática de um místico religioso. Olha só o que o Rubem Alves está fazendo, né? A gente tem esses místicos, né, que creem num Deus que não se manifesta através da linguagem. Tem vários místicos aí, né? Você pode pesquisar a filosofia da religião, né? E a mística é justamente esse movimento em que alguns religiosos, né, que são chamados de místicos, eles não creem que a linguagem tem a capacidade, a possibilidade de dizer o absoluto, que é Deus, né? Então, eles creem em algo invisível. O pensador e o cientista, segundo esse autor, que o Rubem Alves cita, ele também crê em algo que não pode
ser visto, não pode ser absolutamente medido, mas que está lá. É uma ordem que está na natureza que é invisível. A gente vai ver isso com calma, certo? Então, veja, Em Busca de Ordem é o título, né, do capítulo 3. E aí a gente vai começar essa leitura, né, agora. E o Rubem Alves ele começa da seguinte maneira: ele diz, ó, não importa as diferenças que separam o senso comum da ciência, ambos estão em busca de ordem, certo? Não é curioso esse fato? Cada um à sua moda. O menino Azande e o mais sofisticado cientista estão atrás de uma mesma coisa. Então, pessoal, aqui é o seguinte: lembram lá naquele capítulo passado, em que o Rubem Alves ele nos fala sobre uma tribo indígena, em que o indivíduo, um menino de uma tribo, Azande, essa tribo aí, explica tudo o que acontece tendo por base o seu sistema de crenças, que é a magia, certo? O que o Rubem Alves está dizendo aqui, e eu já falei num vídeo anterior, é que a ciência também está em busca de explicações. O menino explica de um jeito, o mais sofisticado dos cientistas explicará de outro jeito, mas ambos estão explicando. E o que significa explicar? Significa ordenar a realidade segundo um discurso coerente. Ou seja, quando eu explico um fenômeno, alguma coisa, eu estou organizando não só a minha fala, meu pensamento, eu estou dando uma organização à própria realidade, para que ela seja compreensível. O menino está fazendo isso, o cientista também. Ok? Então, isso tem que ficar claro, certo? Isso tem que ficar bastante claro. E aí ele vai dizer, ó, a exigência de ordem se fundamenta na própria necessidade de sobrevivência. Ou seja, buscar organizar, buscar o que é organizado, ordenado, é uma característica de todos os organismos, ele diz aqui, para que possam sobreviver. Então, você pense num micro-organismo, você pense em qualquer espécie que você julgue o mais simples possível, se ela não tiver os seus movimentos, se ela não tiver a sua própria estrutura biológica organizada e um mínimo de organização, de inteligência, esse organismo não sobreviverá. Certo? Então, o que o Rubem Alves está dizendo é isso. Sem a organização, né? A gente vai ver com calma isso, mas sem poder organizar, seja a nossa ação, seja o nosso pensamento, se não houver organização antes, não há como sobreviver na realidade, certo? Não há nem como entender a realidade se nós não formos capazes de organizar, ok? E aí ele vai dizer aqui embaixo, ó, porque quando a gente organiza a realidade, a gente pode dizer que é o mesmo que a gente entende a realidade. Então, a gente é capaz de prever acontecimentos ambientais, certo? Antecipar eventos e evitar a necessidade de reajustamentos bruscos, certo? Então, eu percebo que em determinada época do ano chove. Logo, eu começo a perceber que aquilo vai se repetir através da minha observação de uma ordem natural que acontece, tá, pessoal? Veja, ordem, né? Então, eu posso antecipar o que vai acontecer, compreende? A partir da minha observação de que a natureza possui uma ordem. Eu posso, então, prever aquilo que vai acontecer, ok? Assim como eu coloco um monte de objetos numa mesa e elas estão em uma determinada ordem, eu sei o que vem antes e o que vem depois, não é? Elas estão em uma determinada ordem. Então, quando vejo os fenômenos da natureza, como chuva, seca, morte, nascimento, velhice e tudo que compõe os fenômenos que eu posso observar, eu estou vendo uma ordem, ok? Então, espero que isso tenha ficado claro.
para a gente seguir. Aí ele vai dizer uma coisa que é muito interessante, pessoal, é que ele diz, ó, o indivíduo deve sentir que vive num ambiente estável e inteligível, no qual ele sabe o que fazer e como fazer. Então, a nossa necessidade de ordem, ela é não só biológica para a sobrevivência, mas também de um ponto de vista intelectual, biológico, mas não só que fica nessa esfera concreta, mas que parte para a esfera abstrata da inteligência, ok? E também do sentimento, porque o caos perturba o ser humano e ele não consegue viver no caos. Ele precisa sentir que vive num ambiente seguro, estável. E aí significa que ele pode prever o que vai acontecer. Quando a gente sabe, quando a gente estabelece uma rotina, é quando a gente se acalma, certo? Olha que interessante. E aí, o Rubem Alves ele segue nessa reflexão, né, sobre a ordem aqui embaixo. Vamos ver o próximo passo que ele dá aqui nessa página. E ele vai dizer o seguinte: trazendo para a gente pensar senso comum e ciência, certo? Ele vai dizer, ó, não se pode negar que o senso comum e a ciência apresentam visões muito diferentes uma da outra. Veja, o Rubem Alves não está dizendo que são a mesma coisa, certo? Não está dizendo que são a mesma coisa. Mas aqui em cima tem uma crítica, ó, quando ele fala que a ciência é uma função da vida. E ela só é justificada quando ela está anexada, quando ela é adequada à sobrevivência. Então, uma ciência que se divorcia da vida perde a sua legitimidade. Ou seja, o que o Rubem Alves está dizendo aqui é que a ciência, que faz a gente pensar, né, a ciência ela cria construções intelectuais, teorias, que muitas vezes elas podem conduzir o homem a ao que ele chama aqui de divórcio da vida. Ou seja, a gente pode pensar em teorias que, ao invés de acrescentar valor à existência em qualquer uma das suas funções, seus elementos, ela pode ser maléfica e retirar o valor da existência. Fica um pouco vago aqui, pessoal, mas me lembra um filósofo chamado Ernest Cassirer, que é um alemão, que ele diz assim: a ciência ela exaure a realidade de todos os elementos emocionais. Ela retira da realidade todos os elementos subjetivos que compõem o nosso ser. Nós estamos em busca na ciência da objetividade. E então, esses elementos que a arte vai aproveitar, né, que são os sentimentos, que o mito e a religião vão aproveitar, não são matéria da ciência. E o Ernest Cassirer vai dizer, isso significa que a ciência pode acabar produzindo um tipo de atividade de conhecimento para o homem que retira, disseca, a palavra que ele usa é disseca. A ciência pode dissecar a realidade e torná-la não insuportável, mas sem valor. Né? Ele diz, a ciência reduz a realidade dos fenômenos, com toda a sua variedade de cores da nossa experiência, a equações, né? E a fórmulas abstratas. Isso é bem interessante da gente pensar. E o Rubem Alves não está longe dessa discussão, pessoal. Certo? Então, essa é a crítica que o Rubem Alves está fazendo. E aí ele vai fazer aqui a comparação, né, entre senso comum e ciência. Ele vai dizer assim, ó, vou lhe propor um problema. Aí ele vai perguntar, com relação a você mesmo, seu comportamento, você pode dizer que ele é científico? O seu comportamento, ele é científico? Ele vai dizer, ó, nós temos uma ordem que é pessoal. Nós temos valores, emoções, né, preferências. Isso aqui, pessoal, não é científico nesse sentido que o Rubem Alves está dizendo, tá? Como eu falei há pouco, emoções, valores, essas coisas não entram quando o cientista precisa analisar a realidade de um ponto de vista objetivo, que é o que se espera
do cientista, né? Então, nós temos em nós algo que não é objetivo. Nós temos em nós algo que não é científico. Então, a ciência, ela não cobre toda a realidade. Ela apenas fornece uma perspectiva sobre a realidade, certo? E aí ele cita, né, o John Dewey, né, que é um filósofo, ele cita o John Dewey nessa frase bem interessante. Ele diz assim, ó: temos de reconhecer que a consciência ordinária do homem comum é uma criatura de desejos e não de estudo intelectual, investigação e especulação. O homem vive num mundo de sonhos antes que de fatos. Olha só que interessante. Então, aqui nós temos toda uma dimensão para pensar, né? Ou seja, o inconsciente, Freud vai dizer, né? Que não é objetivo. O inconsciente é aquilo que eu só tenho acesso indireto, mas que tem emoções, tem sentimentos, tem fantasias, desejos, delírios e coisas desse tipo, não entram como fatos, entram numa esfera que não é científica, mas que está em nós, certo? Aí, continuando aqui, né? Ele vai dizer que é justamente dessa esfera não científica que a gente possui, que ele chama aqui de desejo, né? O Rubem Alves era psicanalista, né? É bom a gente lembrar disso também. Eu não falei, acho que não falei isso, né? Pedagogo, filósofo, teólogo e psicanalista, que atendeu durante um certo tempo, né? É do desejo que surge música, literatura, pintura, religião, ciência. Então, é do desejo que surge tudo isso. Né? Aqui entra um pouco a crítica dele, né? A ciência como um produto do desejo, né? Que ela surge do desejo. Ela não pode querer eliminar essa esfera, como se ela fosse maior que as outras esferas. Né? É uma questão para a gente pensar. Ok? E aí a gente vai dar uma pausa aqui nesse vídeo, né, para ele não ficar muito longo, mas a gente começa já o outro vídeo. Em breve eu vou estar colocando outro vídeo já, e aí a gente vai partir dessa parte aqui, certo, pessoal? Então a gente viu que o Rubem Alves ele continua essa crítica, né, da ciência, só que agora ele vai mostrar como é uma esfera que compõe o que a gente chama de humano, de ser humano, que não é científica. Né? E ele vai continuar analisando isso. Nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre essa questão, quando ele vai abordar a questão, vai continuar abordando a questão da ordem. Né? Até que ponto a gente pode prever, até que ponto a gente pode dizer como as coisas são, como a realidade é, como as coisas funcionam. Então, até mais, pessoal. Próximo vídeo a gente continua com essa discussão.